Seja bem-vindo ao SindExCast, o podcast oficial do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo, o SindEx. No episódio de hoje, um episódio para lá de especial, nós vamos conversar com o nosso convidado Alexandre Bilou Mori. Prazer estar com você aqui. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Portocel, sobre inovação e perspectiva para o futuro portuário do nosso estado do Espírito Santo. Alexandre, antes de você se apresentar, eu gostaria de agradecer muito o seu tempo por estar aqui conosco. Tenho certeza absoluta que muitas pessoas, nossa audiência, vai acompanhar. Esse episódio vai ser um episódio especial porque tem alguns temas aqui, algumas perguntas já que colocaram no roteiro aqui, que quem trabalha no comércio exterior precisa saber. Portocel é um porto, você vai falar um pouquinho melhor, né? É um porto que todos nós do comércio exterior conhecemos demais. E algumas curiosidades aqui, algumas informações nós vamos chegar lá ainda, né? Mas hoje nós vamos falar sobre os novos investimentos do Portocel, sobre as inovações e toda essa perspectiva para o futuro. E eu sei que você é a pessoa certa para isso. Pode ficar à vontade. Bruno, primeiro, obrigado pela cordialidade no qual você se refere não só a mim, como eu costumo dizer, a nossa querida Portocel. Dizer que a honra e a gratidão é minha e de todos aqueles que eu estou representando aqui hoje, aquele time fantástico lá da Portocel. Agradecer a você, agradecer ao SindEx pela oportunidade, porque eu acredito sim que é sempre oportuno e importante falarmos das oportunidades, das nossas alavancas, assim como aqueles pontos com os quais a gente precisa e deve manter atenção para alcançar esse protagonismo nacional do comércio capixaba, que é nisso que eu acredito que o Espírito Santo cada vez mais se consolida e persegue. Alexandre, mais uma vez nós quem agradecemos, tá bom? Alexandre, ele é gerente executivo de Portocel, um porto privado localizado em Aracruz. É um porto que é referência em logística portuária, temos orgulho de sermos capixabas. Alexandre lidera as operações de logísticas, as operações estratégicas do porto, que vem se expandindo além das exportações de celulose. Tornou-se um porto multipropósito. Então, antes da gente falar sobre qualquer outro tema, tá tão na moda os portos dizerem que são multipropósito. Você pode explicar para a gente sobre um porto multipropósito? Posso. E até, Bruno, é importante falar porque é relativamente novo esse posicionamento nosso de Portocel, né? E até para fazer sentido e as pessoas de um público e a audiência, de uma maneira geral, poder entender como tudo isso se deu, eu gosto muito de dizer de como surgimos Portocel lá em 1978, conectado a um modelo de porto-indústria, porque assim foi um desenho que o Estado brasileiro, à época, enxergou enquanto uma oportunidade para poder fazer e trazer eficiência para a infraestrutura logística à época, coisa que naquela oportunidade ele não tinha, o Estado brasileiro, condição de fazê-lo. Então ele cria essa opção de indústrias que tinham sua própria carga poderem ter o seu porto, né, ter a concessão de estabelecimento de um porto. E aqui no Espírito Santo a gente vê claramente a implementação disso. Surge a Portocel dentro do setor de celulose, surge aqui o terminal de produtos siderúrgicos logo depois, que é ali a ArcelorMittal, Gerdau e Usiminas, conectado a uma cadeia siderúrgica, surge Vale, surge Samarco, e aí pelo Brasil afora a gente vê vários outros casos de que uma combinação e uma conexão porto-indústria foram referência e continuam sendo de sucesso. Portocel nasce em 78, depois um segundo berço de operações em 96, o seu último em 2009, e sempre nessa cadeia de investimentos, a conexão com a infraestrutura, não só a superestrutura, como a estrutura de apoio, como a gente costuma dizer.
Portocel segue nesse mandato, e eu costumo dizer que nós, lá à época, com um mandato claro, excelência operacional e baixo custo. Esse era o desafio enquanto porto conectado à indústria. A gente tinha, dentro desta relação e desse processo, como se um setor da indústria fôssemos. Consegue perceber? Então, assim, tinha uma indústria que dentro da indústria tinha o porto enquanto um braço. E aí, como eu disse, um mandato claro de excelência operacional e baixo custo. Acho que também por isso nos tornamos especializados na movimentação de celulose, tivemos um comprometimento enorme com essa aderência, prova de que, e aí na consequência vários outros reconhecimentos no setor relacionado a essa movimentação, que combinou um time extremamente capacitado, engajado e comprometido com uma infraestrutura adaptada para esse tipo de movimentação. As coisas mudaram e o que esta região no passado era reconhecida para instalação, reconhecida como uma das melhores no Brasil, para a instalação de plantas de celulose, deixou de ser. E aí eu costumo dizer que lá pelos idos de 2017, 2018, nós, em Portocel, que já vislumbrávamos todo um crescimento conectado à movimentação da celulose, conectado... E eu costumo dizer, à época a gente não precisava nem pensar muito a respeito de como seria o futuro. O futuro estava pensado e desenhado. Só que isso mudou, né? Hoje as plantas de celulose se instalam em outras regiões do Brasil, especialmente no Mato Grosso, na região de São Paulo, e que por vocação natural tem principalmente o Porto de Santos como saída. E ficamos nós lá em Portocel a pensar no futuro. Um ativo extremamente valioso, muito bem posicionado. Isso é recente, 2017. 2017, e a gente ressignificou nossa estratégia. Um trabalho muito bem feito, com muito planejamento, com uma visão de querer transformar e desenvolver o negócio, entregando uma proposta que fosse sustentável no tempo e no futuro para o acionista. A gente conseguiu fazer isso. Em 2019, tivemos a oportunidade de buscar a implementação de todo aquele plano estratégico. E dentro desse plano estratégico estava em Barra do Riacho, né, a multimodalidade, um posicionamento enquanto uma solução logística para outras cargas que até então não tinham essa conexão e essa visão e essa oportunidade como a celulose lá tinha. De 2019 até então, a gente tem trabalhado arduamente para implementar essa estratégia, falando sim de multipropósito, conectada à diversificação, né? A diversificação, melhor dizendo, das cargas que lá a gente opera. Num primeiro momento, eu costumo dizer que a nossa própria marca, né, Portocel, como um porto especializado de celulose, trouxe até um pouco de ceticismo para alguns, né? Mas não, peraí, como é que vocês vão operar outras cargas? Vocês sempre operaram celulose e tal. Então, tivemos sim também que estar atento a esse posicionamento, e a gente sempre dizia que o nosso desafio e desejo era entregar para esses outros produtos a excelência com a qual a gente sempre olhou a carga e o produto que fez com que surgíssemos, né, a celulose. E desde então, Bruno, a gente vem trabalhando fortemente nisso. Um posicionamento claro dentro de uma curva de aprendizado para a movimentação, adaptando o nosso porto para essas novas necessidades, mas também não deixando de sonhar alto e grande, né? Então, trabalhando nessa diversificação aqui em Barra do Riacho e também adotando um posicionamento no restante do Brasil para a movimentação de celulose dentro de uma janela de até 10 anos. É nisso que nós estamos trabalhando. Barra do Riacho, multimodalidade, crescimento, e restante do Brasil, onde tiver celulose, a Portocel vai estar presente. Portocel, quando se fala em Portocel, a gente já conecta a eficiência e excelência. Isso desde quando eu estou no comércio exterior. Já tem um tempinho, tá? Tanto não, mas desde 2003.
eu já conheço vocês, e a gente até opera com vocês rochas. Vocês estão operando rochas lá, naturais também, os blocos, carga solta, enfim. E falando, né, em eficiência e excelência, nessa especialização no escoamento de celulose, você poderia dizer para nós, nesses últimos anos, os volumes que vocês operaram, só para a gente ter uma dimensão? E eu gostaria de perguntar também desde quando você está em Portocel. Vou começar por essa, então. Eu estou em Portocel desde 2005. Vou completar... Portocel vai fazer 50 anos. Completamos esse ano 47. Daqui 3 anos... E você vai fazer 20 anos. 20 anos. De Portocel. 20 anos. Parabéns. Obrigado. Cheguei lá... eu acho que é válida a sua pergunta exatamente para poder conectar, Bruno, um pouco de como a gente enxerga a conexão das pessoas nessa excelência operacional que a gente acredita que entrega. E dá para dizer que hoje não só na movimentação de celulose, como para todo o posicionamento que a gente adota e contrato ou cliente que a gente aborda dentro do setor, né? Então, assim, entrei em Portocel lá em 2005 e o meu mandato era este, né? Quer dizer, todos que lá estavam, eu disse no início, excelência operacional e baixo custo. Dentro de uma carreira profissional, é natural que você acabe se adaptando a essas condições e formando camadas e competências relacionadas àquele core principal que era do negócio. Então, excelência operacional e baixo custo. Na minha visão, o que isso trazia enquanto necessidade para os gestores que estavam lá? Um cuidado constante e contínuo com a forma como entregávamos as operações, quer dizer, um olhar grande para os processos, a medição de tudo que acontecia no porto, num nível de detalhe extremamente grande. Então, costumo dizer que, desde essa época, a cultura era do olhar sistêmico e profundo para toda e qualquer condição relacionada a um impacto de performance operacional que pudesse vir por perda de produtividade ou aumento de custeio. Então, desde essa época, esse olhar e essa cultura sempre ficou muito forte. Não por acaso temos, enquanto uma crença de gestão e um valor para nós, a excelência operacional e o senso de dono. Então, talvez e certamente muito por conta desse histórico. Sem dúvida. Então, em Portocel, eu acabei na minha carreira lá passando por algumas posições, né, que desde natural da minha formação acadêmica, sou contador de formação, formado aqui na UFES, então passei pela área de controladoria, pela gerência administrativa e depois gerência operacional. E isso certamente sou feliz quando eu olho para essa, vamos dizer assim, para essa evolução da minha carreira, porque eu acho que boa parte da visão do negócio que hoje eu tenho vem dessa transição e essa passagem por várias posições dentro da Portocel. Sem dúvida. Então, assim, hoje... E a sua primeira posição? Eu entrei na Portocel como analista administrativo operacional. Era uma posição criada para suportar um nível gerencial como se um consultor fosse. Naquela época, a estrutura extremamente enxuta, verticalizada. E aí, ali, eu começo a minha jornada na Portocel. Muito feliz. Posso te dizer que todo esse desenho com o qual a gente hoje busca implementar, né, esse desenho estratégico, veio muito dessa reflexão daquele time, que aí eu preciso dizer para eles lá, esse time fantástico que está lá, que com muito senso de dono, sempre buscando se reinventar, sempre buscando não se acomodar com o status quo, está conseguindo fazer esse processo de transformação e crescimento. Então, assim, um time extremamente competitivo, engajado, sabedor claramente daquilo que se quer e do que nós estamos buscando, um time que não mede esforços para se dedicar e perseguir esse sonho comum, e certamente um olhar também do acionista, olhando e promovendo
a oportunidade para esse tipo de condição de crescimento, promovendo os investimentos necessários sempre que necessários, como eu disse. E aí eu acho que essa combinação, né? Um time, como eu disse, comprometido, engajado, sabedor de quais são as nossas alavancas, não se desmotivando com as necessidades de superação, aqueles momentos não tão fáceis, né? Com um combinado grande de uma estrutura de governança, de processos, um olhar claro para o futuro. Então, acho que ficou bem claro para a gente o principal motivo da eficiência e excelência é o time, as pessoas engajadas, é uma empresa com uma definição muito clara dos seus objetivos, e a comunicação existe muito forte lá dentro, né? Descendo de cima para baixo ali. A gente eu digo assim, todos nós estamos juntos vivendo um processo de transformação e crescimento de um negócio. E aí eu fico feliz em dizer que, até mesmo individualmente, profissionalmente falando, é desafiador. Quem não gostaria de ter o desenvolvimento de competências, de habilidades, vivendo num momento, num lapso temporal de um negócio que está passando por tanta transformação? É um momento extremamente rico. E eu fico feliz em ver o quanto que o time lá tem se desenvolvido. A gente vem crescendo bastante individualmente, vem crescendo e aprendendo bastante como time. A gente lá também é muito forte no simbolismo para algumas coisas, né? Então, hoje, qualquer um que chegar a Portocel, em Barra do Riacho, e perguntar para qualquer um dos que lá estão o que representa a nossa boia amarela, eu arrisco a dizer que praticamente, ou então ninguém, ficará sem uma resposta. A boia amarela é um equipamento portuário que está a aproximadamente 100 metros do nosso mole, sentido mar adentro, que é para onde a nossa Portocel vai expandir, e eu acredito muito nisso. Então, todo mundo que lá está sabe que estamos no dia a dia trabalhando para o desenvolvimento do nosso negócio, rumo à nossa boia amarela, buscando gerar desenvolvimento no nosso entorno, sabemos do nosso papel onde estamos inseridos, gerando oportunidade de desenvolvimento para as pessoas, renda para a região, sustentabilidade para o nosso negócio, Bruno. Eu acho que é isso que estou convencido de que todo mundo lá em Portocel está imbuído desse propósito. É nisso que estamos todos remando. Eu não tenho dúvida. Nos últimos anos... Eu acho que eu não falei para você dos volumes. Né? Exato. Eu ia voltar. Tá, eu falo agora. Nos últimos anos aí, como é que estão esses volumes? Eu estava falando da ressignificação da nossa estratégia em 2019, e aí, para você ter ideia do que é isso, conectado aos volumes, logo depois, quando eu costumo dizer que a gente foi a campo para implementar a nossa estratégia, a gente não tinha combinado, aí eu vou falar no geral, a sociedade mundial, com um terrível momento que todos nós passamos, que foi a pandemia, né? Então, lá, quando a gente iniciou, como eu disse, a implantação dessa estratégia, logo na sequência veio a pandemia, e mesmo assim, com uma visão clara de sabedoria para capturar as oportunidades que surgiram, e também uma resiliência grande para superar as dificuldades, né? A gente começou a tracionar assim que a gente viu uma oportunidade de um novo posicionamento, superado uma necessidade inicial, que era ter o nosso time com qualidade, com conforto, com uma condição de executar as suas atividades, porque o setor portuário, à época, foi visto enquanto essencial, né, e não parou. Logo na sequência, a gente viu a condição do nosso negócio, né, como é que a gente conseguiria dar continuidade, tendo em vista todos aqueles apagões de suprimentos e de necessidades para o negócio.
E aí Todos os planejamentos mudaram ali, né, naquele mudaram. Mas, de novo, a gente, com um time extremamente comprometido, a gente conseguiu adequar a rota da embarcação. E eu olho para trás, obviamente, e vejo que também serviu enquanto aprendizado para nós, né? Esse período. Mas logo na sequência, e também, como eu estava dizendo, tracionando, a gente já se reposicionou e tentamos avançar na implementação da nossa estratégia. Eu costumo dizer, Bruno, que o ano de 23 foi um ano que marcou, eu diria, a virada e a implementação daquilo que a gente começou a sonhar um pouco antes de 19. Porque o ano de 23 foi o melhor resultado econômico e operacional da nossa história. O ano de 23 foi o ano em que a gente recebeu reconhecimentos do setor logístico, de uma forma geral, com as ferramentas de inovação que implementamos. À época, havíamos implementado o calado dinâmico e o spreader automático, duas iniciativas de inovação que eu acho que a gente aborda mais à frente. Além disso, fomos reconhecidos também enquanto iniciativas de sustentabilidade e de impacto social lá na região em que a gente estava inserido, em Aracruz. E 23, então, foi volume histórico também? Foi também. Já incrementamos ao nosso volume quase que 500 mil toneladas de celulose de uma planta de celulose solúvel, LD Celulose, um contrato que iniciou suas operações em 22. Mas aí, voltando lá naquela sexta de 23, fomos lá reconhecidos com o selo GPTW, um Great Place to Work. Além disso, os melhores resultados em segurança e qualidade de vida também. E aí também uma outra virada. A gente depois, à época de 46 anos, abrimos nossa primeira filial, né? Então, abrimos nossa filial no Porto de Santos, para uma operação. Então, quando eu olho o ano de 23, para mim é perceptível aquela virada de um porto de excelência operacional e baixo custo, um porto conectado a uma cadeia industrial, para um business, né? E eu, à época, falava assim, a gente vai tomar fôlego, né? Como dentro daquele processo de evolução contínua, né? A gente, como se estivesse subindo uma escada, eu imaginava que a gente ainda fosse andar mais um pouquinho no mesmo degrau. Me equivoquei e de uma forma muito positiva. De novo, o time buscando ainda e focado naquele desdobramento da estratégia. O ano de 24 superou o ano de 23 em movimentação de carga. Movimentamos mais de 6 milhões e 700 mil toneladas. Tivemos as primeiras operações de veículo, inicialmente em flathead. Depois, agora, nesse último ano, recebemos um navio da BioD, o Explorer One, que movimentou mais de 5.500 carros no nosso terminal. Esse ano tem mais? Esse ano tem mais. Estamos trabalhando nesse sentido. Fizemos operação de café em bags. Continuamos a movimentação das rochas, do siderúrgico, a cabotagem do sal. Então, assim, a movimentação do porto, dentro do que é aquele horizonte de infraestrutura que está lá, eu diria que a gente está próximo de alcançar esse limite operacional daquela infraestrutura que eu acredito que, uma vez alcançada, nos posicionarão para um processo de crescimento, né? É nisso que a gente está trabalhando e sonhando. Faz ver seus olhos brilhando, falando de Portocel aqui, falando de pessoas principalmente. Você não sabe como é gratificante. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, porque quando se fala de pessoas assim, eu me interesso demais da conta. A gente só entrega resultado, né, Bruno, através das pessoas. Exatamente. Antes da gente falar de inovação, que agora eu tô me coçando para não entrar nesse assunto antes, mas eu preciso segurar. Eu preciso falar com você de expansão e novos investimentos. Porque está aqui no meu roteiro, mas eu queria te perguntar já sobre... Mas vamos segurar só um pouquinho aí. Tá. Os principais investimentos que estão em curso, que vão fortalecer Portocel, você pode dar um... Posso, claro. Falo sim.
Desde 2019, quando, através do conhecimento, das informações, das pesquisas que a gente via a respeito do setor logístico, em especial o setor portuário, eu sempre tive uma opinião de que uma vez em um momento em que nós, numa economia nacional, começássemos um processo de crescimento, algumas dificuldades para o escoamento ou para o recebimento desses produtos viriam à tona. Por quê? Porque pelas mais variadas razões e investimentos nessas infraestruturas ficaram represados ao longo do tempo. Então, todas as vezes em que a gente fazia avaliação do crescimento econômico, principalmente olhando as cargas potenciais a serem movimentadas no raio médio de 1.200 quilômetros da Portocel, que é uma área de abrangência, a gente sempre olhava para isso e falava bem assim, na hora em que a economia, de uma forma geral, começar a crescer, vai haver dificuldade. E aí, pensando nisso enquanto... E foi dito e feito, né? A gente viu acontecer. E eu acredito que a gente ainda vai continuar vendo. Por quê? Porque o setor produtivo, de uma maneira geral, vem crescendo, olhando o agronegócio de uma forma geral, ele vem crescendo e dobrando de tamanho em períodos inferiores ao que anteriormente eram pensados ou imaginados. E a gente continua... com raras exceções, vendo pouco investimento em superestrutura e infraestrutura. Então, quando a gente olhava para isso, e aí eu sempre fui um entusiasta do Espírito Santo, e em especial depois com as movimentações, assim, com os projetos e como que eu via a região do Norte Capixaba, um entusiasta da região. E para mim ficava muito claro, uma oportunidade que estava sendo posta. E qual era? A gente tinha uma infraestrutura portuária já estabelecida lá, Portocel, lá uma área da autoridade portuária, a antiga Codesa, hoje atualmente a Vports, já uma área em uso, que é o TABR, logo do lado uma área ainda para ser prospectada e desenvolvida. Logo do outro lado, a gente vê o Imetame, o Porto do Imetame em construção. Acredito muito que brevemente vai ser uma outra oportunidade de escoamento e entrada de produtos. Tem a Jurong. Então, quando eu olhava para aquela infraestrutura, eu via claramente uma oportunidade de uma consolidação ali de vários portos trabalhando e se posicionando enquanto uma opção. Não parava por aí. Eu olhava para aquele entorno, uma oportunidade única de retroárea, né? De um crescimento coordenado e planejado, para que num determinado momento não sofresse com as dificuldades que a gente vê acontecendo em outras regiões do Brasil, em que o porto surge, ele traz consigo toda uma cesta de desenvolvimento. Quando não bem pensado o seu entorno, naturalmente uma concorrência para outras questões que não está relacionada ao porto. Daqui a pouco, quando a gente vai ver ele no centro de um grande centro industrial, trazendo toda a dificuldade. Não é raro ver o porto chegar num lugar como proposta de desenvolvimento e crescimento, e não demora muito, o que todo mundo quer é tirar o porto dali porque ele está trazendo problema, né? Lá em Aracruz, uma oportunidade de fazer esse crescimento planejado e coordenado. Também em Aracruz, conexão com as principais vias. Chega um ramal ferroviário conectado lá, o de Piraquiaçu, que conecta com a estrada de ferro Vitória-Minas. Conexão com a BR-101, proximidade com a 102. Então, uma malha que, com intervenções, vão conseguir garantir competitividade. Não para por aí. Sentido norte do Brasil ao sul, é o último município que está dentro da Sudene. Né? Então, isso traz toda uma oportunidade e atratividade quando se fala de instalação e de investimentos de uma forma geral. Também não para por aí. A primeira ZPE, né, ali da região privada no país. Então, sempre que eu olho para essa cesta
de alavancas, né? Eu sempre dizia lá, poxa, aqui estamos diante de uma oportunidade diferenciada, né? Uma alavanca importante para o novo posicionamento. E, obviamente, nós, em Portocel, estamos olhando para isso, né? Com toda essa atratividade e até pela própria condição das cargas que atualmente já movimentamos, a gente está, sim, avaliando, dentro do nosso plano estratégico dos próximos, que está indo até 2035, uma oportunidade de crescimento da nossa superestrutura, conectada a tudo isso que a gente enxerga no entorno. Então, Portocel, Barra do Riacho, um processo de crescimento conectado a essa cesta de alavancas que a gente vê no entorno. E aí também nessa janela, a exemplo do que a gente fez em Santos, expansão para celulose. Então, a gente acredita que a complexidade que trará essas duas rotas estratégicas, a gente está preparado para enfrentá-la. Eu acho que é o futuro diante dos nossos olhos, né? As oportunidades diante, na nossa frente. Eu acho que não tem volta. Acredito muito, não só o Espírito Santo, mas o Brasil precisa de Aracruz, daquele complexo ali. E é legal ver que no início, quem estava diretamente envolvido no setor via claramente essas alavancas conectadas a um crescimento da nossa infraestrutura logística, né? Com o passar do tempo, e eu acredito também cada vez mais veemente a necessidade de uma solução, hoje eu fico feliz em ver que o Norte Capixaba já é visto por vários como uma potencial solução. Exemplo disso é o próprio Parque Log, que é o parque logístico, uma iniciativa fantástica do governo do estado que olha para a região. Esse aí você vai falar mais um pouquinho, então, porque agora eu quero falar de inovação, que é um assunto que... Porque, assim, conectado à estratégia da empresa, todo o processo que a empresa tem, as pessoas, a inovação é o que faz a diferença. Hoje os portos estão apostando muito em inovação. E nós observamos claramente que Portocel é muito atento a isso. Tanto é que vocês estão implementando os veículos autônomos. Uhum. Isso aí, eu estou realmente curioso de ouvir diretamente de você, né, falar um pouquinho disso aqui. Isso daí vai trazer o quê? Vai trazer produtividade, mais segurança? Comenta isso pra gente, por favor, porque assim, inovação me encanta e eu acho que é o caminho da gente ser mais disruptivo, o caminho do crescimento, da eficiência, de mais resultados, enfim. Uhum. Bom, para falar da inovação em Portocel, eu acho que eu vou voltar um pouquinho no tempo. Quando lá em 2019 a gente desenhou a nossa estratégia para esse porto multipropósito, e também até mesmo para garantir a competitividade das cargas que a gente já movimentava, né? Atender bem aos clientes que a gente tinha. Dentro dos objetivos estratégicos teve um que também tomou ali, teve visibilidade, né? Relativamente novo para nós, mas como eu bem disse, o time, de uma forma geral, mesmo sabendo da necessidade de desenvolvimento e implantação, não mediu esforços para implementar em Portocel uma cultura de inovação. Então, a gente tinha lá... São várias inovações que aconteceram. E aí, assim, a gente, ao se deparar com uma necessidade e colocar claramente, enquanto um objetivo estratégico para nós, né, a necessidade da implementação, a gente rapidamente conseguiu, eu diria, estabelecer dois caminhos, né, a serem seguidos. Ou ela atuaria quanto uma solução de problema ou um processo de melhoria contínua para nós, né? Ela começa como uma solução de dilemas, né? Lá atrás com o spreader automático. Uma iniciativa para trazer à época segurança para as operações, trazer eficiência para o nosso processo de carregamento das cargas, a carga principal, à época celulose,
e uma forma também de ressignificar como essas operações aconteciam não só aqui, como no mundo inteiro. A gente desenvolveu um equipamento, resultado de uma expertise de quem faz aquela operação há muito tempo, construindo alianças fantásticas e duradouras e genuínas com atores do nosso entorno que também dominavam a questão. O resultado disso, fizemos uma patente, somos detentores de parte dela, de um equipamento que está ressignificando a forma como se carrega e descarrega celulose no mundo. Esse equipamento já foi até para a Bélgica para poder também estar lá participando de um processo de descarregamento. Ele já tem hoje em operação no Itaqui, já existe oportunidade de operação em Santos e assim eu acho que vai ganhar o mundo, está ganhando o mundo. E aí quando a gente observou aquilo, a gente viu o que mais a gente poderia ser disruptivo dentro dos aspectos de inovação para continuar, mesmo sendo um porto com 46 anos de idade, moderno e eficiente. A gente percebeu, através de um processo todo de monitoramento das condições climáticas, uma oportunidade de trazer eficiência para as questões portuárias. É o que hoje é denominado calado dinâmico. Fomos o primeiro porto na América Latina a ter esse equipamento, Bruno, em funcionamento. E o que ele traz? Hoje, todo mundo, quando está olhando uma tábua de maré, né, que é aquela que a autoridade marítima divulga, que vai trazer lá as oscilações, né, da água na costa, né, ele leva enquanto referência essencial, talvez até única, o efeito da Lua sobre a Terra. Então, a depender dessa movimentação, você tem mais água, mais variação de água ou não. É sabido que a Lua não é o único elemento que vai fazer com que se traga mais ou menos água para a costa. Onda, corrente, intensidade, vento faz com que você tenha mais água à costa. E hoje é possível medir isso em real time, em tempo real, e combinado com como você tem o comportamento do navio durante as suas manobras de atracação, definir claramente quanto se tem de água, ganhando com isso mais calado e eficiência, ou também restringindo a operação caso seja o oposto. Sim. Então, ao perceber isso, nos desafiamos, e aí eu preciso dizer aqui, a comunidade capixaba, de uma forma geral, olha que interessante que é, e talvez não. É por isso também que o Espírito Santo sai sempre na vanguarda para mais variadas iniciativas portuárias. Um trabalho conjunto da autoridade portuária, à época CODESA e depois com a Veportes, com a autoridade marítima, Capitania dos Portos e Marinha do Brasil, a praticagem do Espírito Santo, nós conseguimos em Porto Céu ser o primeiro porto na América Latina a implementar esse sistema. Só enquanto legal. Uma informação geral, para você ter uma ideia da oportunidade que estamos, né? A costa capixaba tem, em média, quase que 70 centímetros a mais de água do que indica a tábua de maré. É bastante coisa. Para um porto, não tenha dúvida. Então, coisa. Implementamos lá o calado dinâmico. E aí, na sequência, umas outras iniciativas. Mas aí, como você me disse que você gosta de inovação e do tema, muito. Todas as vezes que eu tenho que dizer qual é o caminho que nós, em Porto Céu, estamos seguindo, eu gosto de remeter a uma apresentação emblemática para muitos, que é a apresentação do primeiro iPhone, né? Lá em 2006 ou 2008, alguma coisa assim, o Steve Jobs vai fazer o lançamento do iPhone. E aí, até recomendo para quem não conhece, se tiver a oportunidade de ver, acho que vale muito. À época, você tinha 3 equipamentos distintos. Você tinha, se você quisesse ouvir música, um iPod, né, ou aqueles fonezinhos. Se você quisesse acessar a internet, era um outro equipamento, normalmente um notebook ou um computador, alguma outra questão meio que difícil o uso, e também um telefone. Então, você tinha esses 3 equipamentos separados. E essa apresentação dele, ele faz exatamente isso. O que eu vou lançar agora é algo extremamente
inovador. É um iPod, é um telefone e é um browser aí disruptivo de internet. É um iPod, é um telefone e é um browser para a internet. No final, aquilo vira uma coisa só, que é o aparelho. Indo para o setor portuário, aí, me referindo a Portcel. É assim que eu vejo lá o futuro. Várias tecnologias, e também tecnologias já consolidadas em alguma área ou setor, entrando no setor portuário de forma disruptiva e de forma conjunta, ressignificando a gestão portuária. Então, lá em Portcel, spreader automático, calado dinâmico, veículo autônomo. Como é dos veículos? O veículo ele trabalha num nível de 1 a 5, no nível 4 de autonomação, né? Que é o que? Diferentemente de algumas situações em que você já encontra em portos no mundo, em que um veículo transita seguindo uma infraestrutura previamente determinada, né? Quer dizer, ou algo marcado no chão, ou uma rota específica e exclusiva para aquele tipo de coisa. Este veículo autônomo nosso lá, não. Ele atua recebendo recebendo os mandatos de entrega. Ele tem que sair de um ponto A e ir até um ponto B. Ele tem as vias do porto já previamente mapeadas e identificadas, e ele, Bruno, vai percorrer esse caminho. De forma autônoma, sem motorista. Sem motorista. Sem motorista. E aí é extremamente interessante. Eu já vi... Somos o primeiro do Brasil? Somos o primeiro do Brasil. No setor porque eu sou também. Todos nós. No setor portuário não tenha dúvida. E no Brasil até mesmo, naquele formato, até em outros setores eu não conheço. E além disso, não parando por aí, para fechar o ciclo dos processos de inovação e como que eles vão ser disruptivos dentro da gestão portuária, nós estamos já em fase de implantação, o que a gente lá está chamando de visão computacional. O porto, de uma maneira geral, não só pelos aspectos, também pelos aspectos legais e regulatórios, ele tem todo um monitoramento por câmeras, né? Para atender a questão de compliance, para atender as mais Receita Federal. Exato. E hoje o que a gente já está implementando lá? Existe um algoritmo em especial que utiliza as próprias câmeras, né, que já estão instaladas, para poder fazer toda uma leitura do que está acontecendo no porto. E assim, Bruno, desde colaborador que pode estar transitando num lugar indevido ou que não esteja usando um equipamento de um EPI para aquela atividade, como também toda a movimentação de carga e veículo. Caramba! Então, muito feliz. Eu acredito também que nesta iniciativa... Isso já está implementado? Está numa fase de implementação do que a gente está chamando de todo o nosso cais de operação. Então, assim, olhando a Portcel para o futuro, eu vejo a combinação dessas várias frentes de inovação atuando de forma conjunta para ressignificar um modelo de gestão portuária. Alexandre, você está me dando aqui uma visão que eu não tinha, apesar de eu ter estudado bastante isso aqui. Vocês irão operar, né? Além da celulose, vocês já estão operando algumas outras cargas. O que você pode nos dizer para os próximos anos, ou para esse ano também, além da celulose? O que mais vem? Até porque o nome Portcel, eu acho que daqui uns dias vocês vão ter que repensar, seria isso? Porque eu acho que Portcel vem de celulose, né? Portcel. Eu acho que, né? Enfim, é só um comentário mesmo aqui. Mas o que vocês operarão além da celulose? Ou já operam além da celulose?
Bom, não, deixa eu falar aqui do Portocel. A gente não pensa ainda por hora de promover a alteração do nomezinho no final, não, porque é o céu ali de celulose, né? A gente está feliz com esse nome, honrado pela história. Acredito que, bem explicado, a gente dá para dizer que é o céu ali de celulose no passado, mas hoje é um porto que quer entregar essa excelência, essa qualidade para todos aqueles que optarem, né, pelo nosso porto enquanto rota de entrada ou saída dos seus produtos. Bom, cargas, Bruno. Hoje o porto já movimenta celulose, produtos siderúrgicos, rochas ornamentais, sal, movimentamos o granito em bloco, movimentamos café, movimentamos veículo e até o final do ano que vem, possivelmente, fertilizante. Então, essa cesta de produtos, eu acredito que dentro daquela configuração é o que é factível com a infraestrutura toda que lá está posta. Por isso que eu te disse que a gente está exatamente neste momento pensando o que vai ser a Portocel até 2035, pautado em 5 grandes eixos ali transformadores do negócio: infraestrutura, mercado, pessoas, inovação e sustentabilidade ali dentro da cesta do ESG. Então, assim, a gente está olhando a Portocel até 2035, conectado olhando com bastante detalhe para esses 5 grandes eixos, garantindo todas essas movimentações dessas cargas, mas pensando fortemente num crescimento para poder fazer frente ainda mais e escalar ainda mais alguns outros produtos, ou até mesmo esses. As metas lá são desafiadoras? Sempre, né? Com o time que temos lá, eu acho que seria injusto, desonroso para eles a gente ter uma meta que não fosse audaciosa, sonhar grande. O Parque Log, como você enxerga ele assim? Ele tem uma importância, ele vai impactar no negócio? Comenta pra gente, por favor. Claro, a gente já observou na infraestrutura, no desenvolvimento da infraestrutura portuária brasileira, vários momentos em que excepcionais oportunidades vieram, em que a junção de todos os stakeholders que tinham maior ou menor relevância, mas que seriam necessários para implementar aquilo, não tiveram a devida conexão ou alinhamento, e no futuro isso virou problema. Aqui eu acredito que a aliança Parque Log, que é sim uma combinação público-privado, uma visão estratégica de futuro, conectando todos esses investimentos privados e os investimentos públicos, olhando para um direcionador e uma condição comum, que é garantir uma solução logística através de um hub logístico, né, para o país, né, porque não dá para dizer que é para as pessoas, para o país. Eu fico muito feliz de ver e poder estar participando desse momento em que a gente está diante, e eu acredito que dedicação não nos faltará para alcançar o propósito de estabelecer um case que poderá ser replicado para o Brasil depois. Uma combinação público-privado, onde o Estado vem com política de Estado, promovendo e sabendo do seu papel enquanto obras estruturantes de infraestrutura, conseguindo fazer a mobilização e o engajamento de todos para discussões sobre as obras de infraestrutura que vão além da sua responsabilidade principal, vamos assim dizer, né? Falando de ferrovia, o Estado capixaba aqui, o Espírito Santo, o governo do Estado, está liderando discussões importantes sobre essa questão de investimento em ferrovia, o que é importante quando ele traz para si esse protagonismo. Então, eu vejo, a exemplo do que a gente estava falando, daquela cesta de combinações de alavancas que estão transformando o Norte Capixaba num belo case enquanto infraestrutura logística, o Parque Log chega para ainda trazer mais robustez, né? E um fórum, uma aliança adequada onde a gente vai poder discutir isso
de forma ainda mais estruturada, de forma ainda mais estratégica, sabendo claramente qual é o papel de cada um, né, nesse desafio e belíssima oportunidade que é promover o desenvolvimento capixaba. Daquela região. Eu fico muito feliz, assim, eu acompanho o governo do estado, muitas palestras, muitos eventos, e eu vejo o Espírito Santo engajado, pensando realmente em 2032. Precisamos, né, de estrutura. E a gente estava falando nos bastidores aqui, não adianta desenvolver apenas o porto, desenvolver apenas o modal rodoviário, tem que ser um todo. Tem que ser um todo para a gente conseguir entregar para o mercado brasileiro infraestrutura adequada para operar aqui, porque o ambiente aqui é muito, muito interessante. Nós vamos ter agora, em junho, a Expo Modal. Eu acredito que vocês participarão, sim, vocês estarão lá. E essa feira, ela já existiu, deu um tempinho, voltou. Portocel vai estar lá representando? Vamos sim. Eu acredito que é mais uma rota, mais um corredor que vai dar visibilidade para tudo isso que a gente estava discutindo aqui, né? O Espírito Santo tem recebido holofotes, né, do Brasil e de setores produtivos de uma forma geral como sendo uma potencial rota para entrada ou saída dos seus produtos. E toda vez em que a gente tem os fóruns adequados, que com muita responsabilidade traz não só as oportunidades relacionadas, como os desafios que a gente tem que superar, eu acredito que a gente agrega, a gente vai conseguir trazer sinergia e tração para o quanto antes buscar alcançar isso que todos nós aqui estamos trabalhando arduamente no Espírito Santo, que é estabelecer uma rota e uma conexão competitiva para o setor produtivo nacional, quer seja para exportar como para importar. Então, feiras e eventos, um podcast como o do Sindiex, que traz holofote para essas questões, que a gente tem a oportunidade de falar, que a gente tem oportunidade, mas vai demandar de nós muito trabalho, é sempre muito oportuna. E todas as vezes em que a gente tiver a oportunidade de estar presente para poder promover essa discussão, a Portocel vai estar. É assim que a gente pensa. Estar. Portocel é muita história, muito histórico para o nosso estado, é muito importante para o nosso estado. Alexandre, eu queria saber de você uma visão sua para os próximos 10 anos, 2035. O que esperar do complexo portuário capixaba? O que esperar do comércio exterior no Espírito Santo? Você se arrisca? Arrisco, com certeza. Até porque esse exercício, como eu disse, a gente está fazendo em Portocel. E a gente começou esse exercício exatamente olhando para todas essas movimentações que estavam acontecendo no nosso entorno. E enquanto exercício de reflexão, a gente tentou fazer um trabalho de se teletransportar no tempo e falávamos assim, se a gente tivesse que fechar o olho agora e abri-lo lá em 2035, o que a gente veria aqui no nosso negócio, no nosso entorno? A partir daí, duas questões surgiram enquanto fundamentais. Certamente a infraestrutura e o mercado mudará. Alexandre, mas por que da infraestrutura? Porque eu acredito que todas essas iniciativas que a gente falou há pouco, complexo portuário, adequação de infraestrutura rodoviária, soluções ferroviárias, o próprio Parque Log, um pensamento estratégico, vai atuar fortemente sobre essa questão da infraestrutura e atuando de forma positiva, trazendo oportunidade para fortalecer um mercado e alcançar um mercado que hoje a gente ainda não tem acesso. Né? Então, quando a gente olhava para essas duas combinações, enquanto uma base, a gente via uma oportunidade e uma certa condição promissora. O que mais a gente acredita que vai mudar consideravelmente? As pessoas, a gestão de como se faz, de como se conduz negócios. Como? As relações, as necessidades de capacitação, desenvolvimento. Tudo isso
eu acredito muito que vai continuar esse fluxo de mudança. Hoje, por exemplo, a gente até bem pouco tempo não falava no setor portuário, pelo menos das realidades em que eu convivia, de um trabalho remoto ou híbrido. Hoje, para mim, a Portocel segue nesse desenho ainda não segue nesse desenho, porque a gente vê valor nisso, para o time que está no quadro administrativo, um modelo híbrido. Mas, para além disso, a gente vai precisar de pessoas cada vez mais comprometidas, mais engajadas, aquelas pessoas que efetivamente estejam conosco querendo sonhar e viver essa jornada e que, através dessa jornada, vejam a materialização dos seus sonhos profissionais e pessoais nesse negócio, nesse caminho. Então, a gente está olhando lá para a cesta de como é que transformamos a nossa marca, o nosso local, ainda do que a gente chama de uma marca empregadora, aquela marca que todo mundo olha e fala assim, poxa, eu vejo valor, eu gostaria de estar naquele local. Depois que ele entra, um ambiente saudável, um ambiente feliz, um ambiente, como eu disse, onde as pessoas conseguem enxergar a materialização dos seus sonhos profissionais e pessoais. Então ficou claro para mim que o Espírito Santo e a Portocel, ela faz parte disso. Ele vai alcançar mercados que ele não tem hoje, nos próximos anos, devido a toda essa estrutura, esse hub que está sendo... Só cresce se alcançar. Só cresce. Então, vou fugir do roteiro e agora eu vou fazer uma pergunta aqui por conta própria. Trabalho híbrido. Queria comentar com você. Eu vi que grandes empresas, atualmente, de tecnologia, mundo afora, estão começando a diminuir, né, o trabalho remoto, virou híbrido. Algumas empresas já estão trazendo os colaboradores de volta. Eles estão falando muito sobre a criatividade. Está faltando criatividade quando as pessoas estão remotas, estão longe. O que você enxerga? Hoje vocês têm híbrido para o administrativo, e eu acho que é um ganho de qualidade de vida assim, excepcional para os trabalhadores. Mas qual é a sua visão assim, para os próximos anos? Vocês manterão, não manterão? Hoje a gente vê a continuidade. E eu seria, no mínimo, leviano se eu dissesse que, para a nossa realidade, o trabalho remoto diminuiu o processo de inovação e etc. Quando eu lá no Porto conseguimos implementar spreader automático, calado dinâmico, veículo autônomo, visão computacional. Tudo isso no híbrido. Como é que eu vou dizer que, poxa, as pessoas estão perdendo produtividade e entregas se em 23 a gente teve o melhor ano da história, em 24 superou o 23. Verdade. E eu estou olhando para 25 e vendo ainda mais desenvolvimento e crescimento. Como é que eu posso dizer que um trabalho remoto, de alguma forma híbrido, né, trouxe dificuldade para uma gestão do negócio? Sim, em 24, depois de 47 anos, a Portocel inaugura sua primeira filial, sendo com boa parte dos trabalhos de áreas de suporte e apoio são realizados pelo time que está na matriz em Barra do Riacho. Então, eu fico muito confortável em dizer que, obviamente, cada empresa tem sua realidade. A gente pensa sobre isso o tempo todo, mas a gente pensa sempre no balanço, né? De como é que a gente vai continuar sendo competitivo e entregando resultado, tendo as pessoas como elemento central desta equação, porque se elas estão comprometidas e engajadas, sabedoras claramente do que é o seu papel e sua responsabilidade nessa cesta, eu acho que não será aqui ou lá, num híbrido e tal, que vai trazer que vai ser o grande diferencial. Sim. Entendeu? Então, óbvio, existem empresas que vivenciaram essa dificuldade. Por isso que, para mim, o papel do líder e da liderança é fundamental nisso. Eu ia falar exatamente. A gente fala muito lá em Portocel. A comunicação de vocês me parece, né? E agora me parecia, agora eu tenho certeza. Ela é bem forte, né? A comunicação interna. A gente está melhorando, aprendendo, né? A cada ano
de como avançar nessa questão. Obviamente, a gente está lá olhando o tempo, temos nossas dificuldades, tá? Claro. Não é fácil. Estamos lá reorganizando a nossa estrutura organizacional, estamos lá olhando para os processos, trazendo processos cada vez mais leves, mais eficientes, para que as pessoas consigam executá-los com o menor recurso alocado e mais eficiente possível, né? Mas aí eu digo assim, para mim está muito claro que nesse mundo, independente de híbrido ou do local, né, ou 100% um ou outro, nesse mundo que a todo momento a gente encara uma dificuldade que pode não passar pela gestão de pessoas, mas uma necessidade de readequação do negócio de uma forma geral, atuar, enfim, num mundo cada vez mais complexo e dinâmico, eu diria que a liderança tem um papel fundamental. E lá em Portocel, a gente tem meio que fala muito disso, né? E fala exatamente numa ordem sequencial de que o líder precisa estar atento, né? Vou me permitir colocar para vocês, são exatamente 6 itens e exatamente nesta ordem. Busque inspirar, busque comunicar, atue na conexão, procure transformar, não deixe de entregar resultado e forme pessoas. Então, Bruno... Quem anotou aí? Alguém aí fora anotou para mim, fazendo favor? Inspirar, comunicar, conectar, transformar, entregar resultado e formar pessoas. É nisso que a gente fica se desafiando o tempo todo, e não necessariamente e exclusivamente o líder. Aquele que está coordenando, que está sendo a força motriz para a execução de qualquer atividade que não dependa exclusivamente dele e de outros, exercite. Alexandre, é uma pena, eu vou ter que ir encerrando. Na verdade, eu não gostaria de encerrar, eu queria continuar mais um pouquinho aqui. Realmente foi um prazer falar com você hoje. Foi inspirador, para te falar a verdade. Eu tenho outro podcast, eu tive a honra de ser convidado para apresentar o SyndiXcast também, mas hoje foi uma das entrevistas mais legais que eu já fiz até hoje, principalmente por abordar, para a gente conhecer um pouco mais de Portocel, a relevância de Portocel, para a gente ter a certeza que Portocel é multipropósito, muito multipropósito, está indo muito além só da celulose, e entender que o segredo dessa inovação, dessa eficiência, dessa excelência vem de uma governança muito bem consolidada e pelo olhar que você, principalmente, tem com as pessoas. Quero te agradecer demais por estar aqui conosco hoje, para dedicar o seu tempo, que eu sei que não é fácil. E eu gostaria que você, olhando para a câmera, você pode ir se despedindo, deixando um recado para a gente aí. Valeu. Primeiro, Bruno, obrigado pelo convite, obrigado, SyndiX. Dizer para o time aí de uma maneira geral, que até agora nos acompanhou, o desejo foi trazer uma visão de como a Portocel tem trabalhado nos últimos anos fortemente dentro de um processo de desenvolvimento e crescimento. Espero que tenha conseguido trazer luz e visibilidade para um trabalho fenomenal que eu preciso registrar, que aquele time fantástico de Portocel tem produzido, tem se reinventado e tem, vamos dizer assim, nos dado a tranquilidade de que estamos só no começo. Acredito muito no desenvolvimento do Espírito Santo, acredito muito no desenvolvimento da Portocel, acredito muito no desenvolvimento de toda a região que está ao nosso redor e, principalmente, acredito que no desenvolvimento desse time campeão que tem um claro propósito e, para tal, não tem medido dedicação. Obrigado, estou muito feliz em viver essa jornada com vocês. Nós também. Vamos ao fim, encerrando. Gostaria de agradecer a você que está nos acompanhando, que continue nos acompanhando, que fiquem muito ligados.
nos sigam nas redes sociais, compartilhe isso com seus contatos, com as suas redes de contato e vamos continuar aqui trazendo entrevistas e insights muito importantes para a comunidade do comércio exterior capixaba. Um grande abraço, fiquem com Deus.